E aí, John? Tá tudo aí já no esquema? Então tá bem. Tá certo. Então, bom dia, meus amigos. Bom dia a todos aí dos outros estados. Vamos falar hoje de mais um tópico de geometria espacial, questão dos volumes. E, de novo, queria dizer que o que eu vou fazer aqui não é uma aula que possa ser transplantada diretamente para os alunos, uma vez que nós vamos discutir dificuldades, alternativas para explicar determinadas coisas. E, sobretudo, nós que somos professores, devemos adequar a nossa maneira de falar ao público que temos na frente. Então, se eu estou dando aula para a 8ª série, eu vou falar de uma certa forma, vou explicar de uma certa forma no nível em que eles possam entender. Se eu estou dando aula no pré-vestibular, então o meu nível é um pouco mais elevado. Se eu estou dando aula para vocês, é diferente ainda, não é? Então, claro que muita coisa do que eu disser aqui poderá ser aproveitada, mas vai passar pelo filtro de cada um de vocês. Então, estou dando aula para professores. Bom, então vamos tratar de volumes, não é? Os gregos antigos já nos ensinaram que medir uma grandeza, sabem a definição antiga? O que é medir uma grandeza? É compará-la com uma outra de mesma espécie, tomada como unidade. Então, a gente só consegue uma medida a partir do momento que convencionamos o que nós vamos chamar pelo valor 1. Só se eu souber o que é 1, é que eu posso então entender o que seja 2, 5 ou 10. Então, a primeira coisa é a questão da unidade. Bom, assim como área significa a medida de uma superfície, então volume, em palavras bem simples, mas adequadas, volume é a medida do espaço, o espaço ocupado por um objeto. Então, para medir um espaço, eu preciso de um outro. Aqui eu vou atribuir o valor 1. E a figura que todos convencionam como unidade é o cubo. Então, cubo de aresta 1, isso aqui se chama uma unidade de volume. É claro que se a sua aresta tiver um nome, digamos 1 centímetro, então essa unidade de volume será chamada de centímetro cúbico, naturalmente. Por 1 metro, metro cúbico, e assim vai. Então, medir um volume significa exatamente descobrir quantas vezes esse cubinho cabe dentro do nosso objeto. Às vezes isso é fácil, às vezes não. Então, a primeira coisa que nós temos que discutir em qualquer nível é o volume do paralelepípedo retângulo, também chamado de bloco retangular. Uma caixa, um tijolo. Então, esse nome, bloco retangular, significa paralelepípedo retângulo. Uma caixa, portanto. Vou botar uma caixa aí. Vamos chamar as medidas das arestas por x, y e z. Vocês sabem como é que calcula, então, o volume de um tijolo? Como é que é?
multiplica. Por quê? Por que que multiplica? Por que que é a área da base vezes a altura? Por que que não inventaram que o volume seja, digamos, a soma das arestas? Várias fatias. Ah, sim. Bom, então você... Claro. Isso. Então, o que está passando pela cabeça de todos nós é que nós temos que ver quantas vezes aquela figurinha cabe aqui dentro. Então, o raciocínio, por enquanto, é que, primeiro, se x, y e z são inteiros positivos, naturais, então é claro que cabem x cubos no comprimento, y cubos na largura, e eu forro o chão da caixa com x vezes y cubos, que é a área da base. Como existem z andares, então eu tenho esse x vezes y multiplicado por z, que me dá então o número total de cubinhos que ali dentro cabem. Não há dúvida então que se são números naturais, então o volume é o produto x, y, z. Esta é a atitude adequada para uma criança de 10, 12 anos. Porém, e se esses números não forem inteiros? Se aqui for 5,7, 6,33, aí o cubo já não se encaixa ali dentro. A noção, né, de calcular o volume continua a mesma, verificar quantas vezes o cubo unitário cabe lá dentro. Porém, isso não vai ser feito por um número inteiro mais. Então, eu preciso abordar, mesmo que esses números, né, sejam fracionários, por que que eu ainda continuo multiplicando? Tá? Isso é uma dúvida. Então, vamos fazer a justificativa disso. Agora, x, y e z são números racionais. Ora, números racionais podem ser expressos em forma de fração, correto? Com numerador e denominador inteiros e primos entre si. Então, vamos entender que eu já fiz isso, tá? X, y e z estão representados por frações. E mais ainda, se eu tenho 3 frações, eu posso reduzir ao mesmo denominador. Então, vamos imaginar que x, y, z, né, eu já tenha transformado cada uma desses números numa fração e tenha igualado os denominadores. Então, x vai ser, digamos, uma fração desse tipo, y, uma fração assim, e z, uma fração assim, já com o mesmo denominador. Então, o que nós fazemos é o seguinte, vamos pegar aquele nosso cubo unitário, que está um pouco maior assim, exagerado. Ele tem aresta 1, não é? Vamos dividir essa aresta 1 em d partes. E, por meio de paralelas aos planos das faces, vamos construir pequenos cubos cuja aresta seja 1 sobre d. Claro, d eu já tenho, né? É o meu denominador comum. Então, divido lá em d partes. Pergunta é, quantos cubinhos desse tamanho cabem dentro do cubo unitário? No comprimento, cabem d cubinhos. Na largura, igualmente, d.
Com isso eu forro o chão com d ao quadrado cubinhos. Como cabem d cubinhos também na altura, então fica claro que aqui dentro cabem d ao cubo cubinhos. Tá certo? Muito bem. Então, o volume de cada cubinho é 1 sobre d ao cubo, já que cabem d ao cubo cubinhos dentro do cubo unitário. Ora, então agora vamos ver quantos cubinhos, não cubos unitários, mas cubinhos, esse pequenininho, vamos ver quantos cubinhos cabem aqui dentro. Quantos cubinhos cabem dentro desse x aqui, hein? A cubinhos. Já que o x é o A multiplicado por 1 sobre D. É A vezes 1 sobre D. Então, cabem A cubinhos em x, cabem B cubinhos em y e cabem C cubinhos em z. Quantos cubinhos, então, cabem aqui dentro? A vezes B vezes C. Então, o volume é a quantidade de cubinhos multiplicado pelo volume de cada cubinho. Exato? Então, o número de cubinhos é A vezes B vezes C, multiplicado pelo volume de cada cubinho. Ora, mas eu posso escrever isso dessa forma. A sobre D vezes B sobre D vezes C sobre D. E eu chego, então, a essa conclusão. Quer dizer que, mesmo que as arestas sejam medidas por números racionais, para calcular esse volume, nós devemos multiplicar. Então, você veja, dependendo da idade do seu aluno, você pode dar uma explicação adequada. Né? Para um aluno de 10, 12 anos, se limitar ao caso em que as arestas são medidas por números inteiros é bastante honesto. Para um garoto de 16, 18 anos, que já tem um pouco mais de maturidade, essa explicação aqui é bastante infantil. Né? Porque ele sabe que medindo uma caixa de sapatos, nem sempre a medida é um número inteiro. Ele está muito preso nessa idade aos números racionais, números com vírgula, frações. E mais tarde vai aparecer uma preocupação que o garoto ainda não tem. É o que acontece se essas medidas forem irracionais. Se uma delas, por exemplo, for um número irracional, esse esquema aqui de dividir em cubinhos já não funciona mais, porque eu não posso escrever números irracionais assim. Então, existe um terceiro estágio. Né? Por que, se as medidas da minha caixa forem raiz de 5, 3 e π, por que eu continuo a multiplicar isso se eu quero calcular o volume? Então, esse é um terceiro nível de explicação. Né? Bem, não é fácil. Para resolver essa parte, né, em geometria, em alguns momentos a gente tem essa extrema dificuldade de passar de números racionais para números reais. Isso ocorre, por exemplo, em área. Por que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado? Ocorre no teorema de Tales, das retas paralelas, que ocorre naturalmente aqui também. Existe um teorema que resolve isso tudo como uma mágica. Se chama Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Atenção, isso aqui não é tradição, família e propriedade. Tá? É Teorema Fundamental da Proporcionalidade, que nós já abordamos outras vezes, e eu vou só citar para os novos aqui pegarem o bonde.
Então, diz assim esse teorema. Suponha que uma função seja crescente. Suponha ainda que vale o seguinte fato. Ao multiplicar x por um número natural n, o y fica multiplicado por x. Então, vale isso daqui. F de nx igual a n vezes f de x para todo n natural. Então, esse teorema afirma que f de c vezes x é igual a c vezes f de x para todo x real. E aqui eu estou dando só o enunciado do teorema. A demonstração desse teorema pode ser vista no Matemática do Ensino Médio, volume 1, no livro do professor Elon, que está chegando nesse momento, meu professor de matemática. Quando uma função satisfaz a essa primeira parte, é quando nós dizemos que o y é proporcional a x. Então, se eu tenho uma situação e eu quero descobrir se essas duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, eu faço esse teste. Eu verifico se, dobrando o x, será que o y dobra? Triplicando o x, será que o y triplica? Então, será que quando eu multiplico x por um número natural, n, o y também fica multiplicado pelo mesmo n? Então, se isso acontece, nós dizemos que o y é diretamente proporcional a x. E o TFP, né, nos garante que se eu multiplicar x por qualquer número real, o y também fica multiplicado por um número real. Esse é o pulo do gato, que permite passar direto, né, do que acontece com os naturais para um fato idêntico com reais. Então, agora vamos abordar o terceiro caso do volume do bloco retangular. É quando x, y e z são números reais quaisquer. Wagner, Diga. antes de você passar para esse caso, tem uma pergunta do Rio Grande do Norte. A pergunta é por que você pode garantir que o volume de cada cubinho, no caso anterior, é 1 sobre d ao cubo? 1 sobre d ao cubo. Veja bem, vamos voltar e recapitular aqui. Eu escrevi x, y e z como frações de mesmo denominador. Alguém discorda que eu possa fazer isso? Não. Muito bem. Então eu conheço esse denominador. D. Como a aresta do cubo unitário vale 1, eu construí cubinhos, né, cuja aresta é 1 sobre d. Portanto, cabem d cubinhos no comprimento desse cubo unitário. Também cabem d cubinhos na largura. Dessa maneira, eu forro o chão do cubo com d ao quadrado, d vezes d. Não, o chão está forrado com d ao quadrado cubinhos. Porém, são d andares. Então, d ao quadrado multiplicado por d andares, né, me dá o resultado. Aí, dentro do cubo unitário, cabem d ao cubo cubinhos. Ok? Bom, então, voltando para cá. Agora vou representar o volume do meu bloco retangular de arestas x, y, z dessa forma. A pergunta é, será que o volume de um bloco retangular é proporcional ao seu comprimento? Ou seja, mantendo y e z constantes, será que o volume é proporcional a x? Então, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte. Eu tenho um bloco retangular em que y e z são constantes.
dobrando x, será que dobra o volume? O que vocês acham? Dobrando x, o volume dobra? Olha aqui, ó. Um bloco retangular, x é o comprimento. Dobrei o x, volume dobrou? Claro. Triplicando o x, volume triplicou? Triplicou. E assim por diante? E assim por diante. Então, né, o volume do bloco retangular é proporcional ao comprimento. Será que é proporcional à largura? Claro. Y é a largura. Dobrando a largura, dobrou o volume. Triplicando a largura, triplicou o volume. E assim por diante. E o volume é proporcional à altura? Sim, porque dobrando a altura, dobrou o volume. Triplicando a altura, triplicou o volume. E assim por diante. Então, quer dizer que o volume do bloco retangular é proporcional a cada uma das dimensões, a cada uma das arestas. Por que então é proporcional ao produto? Pelo teorema fundamental da proporcionalidade. Porque se é proporcional a x, eu posso escrever x como x vezes 1. Nesse momento, y e z são constantes. Mas aplicando o teorema, eu posso escrever isso como sendo x vezes v de 1 y z. Mas agora eu sei que o volume do bloco retangular é proporcional a y. Então, vou escrever desta forma. Y como y vezes 1. Aplicando mais uma vez o TFP, isto é x vezes y, v de 1, z. Mas o volume é proporcional a z. Então, escrevendo como z igual a z vezes 1. E, finalmente, pelo TFP, isto é, XYZ vezes V de 1. Exato? Me diga, quanto vale isso aqui? Porque é a figurinha inicial. Não é? Isso aqui significa o volume de um bloco retangular de comprimento 1, largura 1 e altura 1, que é a nossa definição de unidade de volume. E a resposta é que mesmo que as medidas sejam números irracionais, o volume ainda é o produto das três arestas. Então, o recado que eu repito é: cada professor tem que calibrar o nível da sua explicação ao seu público. A uma criança, lidar com números inteiros é suficiente. A um adolescente, dar explicação com números racionais deve ser mostrada. E a terceira é para vocês. O que vão fazer dela, façam bom uso. Agora, cuidado para não querer ensinar o teorema fundamental da proporcionalidade para uma criança de 9 anos. Né? Ela não vai entender e vai achar que matemática é um negócio horroroso. Então, esse feeling, esse é o bom senso, né? De você calibrar a sua explicação à idade do seu aluno e ao nível de desenvolvimento dele. Bom, então essa parte é fundamental. E então vamos ver como é que a gente continua. Eu digo assim, como é que eu faço para calcular o volume de um objeto qualquer? Digamos, volume de uma panela. Temos aqui. É claro que eu não posso encher essa panela com cubos. Né?
Então, a definição é a seguinte. Como é que eu explico o que é o volume de um objeto qualquer? A gente inventa um objeto chamado poliedro retangular. Poliedro retangular nada mais é do que um número finito de blocos retangulares justapostos. Temos aqui, ó. Quem tem criança em casa é uma beleza, né? Pois é. Então eu vou colando esses caras aqui. E esse objeto que eu estou formando chama-se um poliedro retangular. Então, isso aqui é um poliedro retangular. Claro que eu sei calcular o volume disso, não é? Eu sei calcular o volume de cada bloco. Então, nós fazemos isso, ó. O que você vê aqui é a minha panela tendo dentro um poliedro retangular. Então, nós vamos dizer que o volume do poliedro retangular é uma aproximação por falta do volume da minha panela. Essa aproximação pode ser melhorada tanto quanto eu queira. Como ainda existem espaços vazios, basta eu pegar um novo bloco retangular e agora eu consegui uma aproximação melhor. Ainda há espaços vazios, perfeitamente. Eu vou lá e consigo uma aproximação melhor. Então, nós vamos dizer de uma forma geral que o volume de um objeto qualquer, então, é o número real. Então, definição geral é a seguinte. É o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares inscritos, que ficam dentro dele. É o número real cujas aproximações por falta, quer dizer, vou chegando nele por baixo, cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares inscritos. Isso resolve, então, o meu problema conceitual, mas não o problema prático. Eu quero efetivamente calcular o volume de uma panela, o volume da Lua, o volume de algum objeto em que eu não possa fazer o que eu fiz aqui na mesa. Então, nós temos ainda que trabalhar um pouco para conseguir, né, resultados mais práticos. Mas, só com isso, uma coisa muito interessante ocorre no seguinte teorema. É o que vai nos dizer o que ocorre com os volumes de objetos semelhantes. Então, vamos enunciar o seguinte: a razão entre os volumes de figuras semelhantes é o cubo da razão de semelhança. E para verificar isso, basta ver o que ocorre com um bloco retangular.
pegue um bloco retangular de medidas x, y e z, com volume V, e vamos transformá-lo por uma semelhança com um fator de ampliação, digamos, K. Então, todas essas medidas ficam ampliadas, multiplicadas por esse fator. Produzindo um volume V'. Este K, então, se chama fator de ampliação ou razão de semelhança. É claro, então, que V', aquele volume, é K ao cubo XYZ, ou seja, V' é K ao cubo V. Então, enquanto as arestas, né, aparecem multiplicadas por um número K, o volume fica multiplicado já por K ao cubo. Né? Ou, como está enunciado, a razão entre os volumes é K ao cubo. Observe que o que mostramos aqui vale para quaisquer dois objetos semelhantes. Bem, então vamos a uma aplicação prática, porque tem quadro, tem muita letra, né? Então vamos aqui, dos nossos recursos, mostrar um objeto interessante. Hoje estou, né? Cadê o gelo? Qual é o volume dessa garrafa? Não sei. Mas está escrito aqui no rótulo 900 mililitros, 900 centímetros cúbicos. Eu medi a altura dessa garrafa, mas não tem uma fórmula que calcula o volume dela. Mas eu estou interessado em saber quanto tem aqui dentro. Vamos fazer essa conta? Vocês têm uma calculadora? Olha aqui. Então, o problema da garrafa é o seguinte. Tem a grande e tem a pequena, né? Então, eu medi a altura volume. A altura da grande é 31 centímetros, a da pequena é 11,8. Esse volume é de 900 ml. Quero saber quanto é o volume da pequenininha. Como é que a gente faz essa conta? O volume pequeno é a razão de semelhança, né? Esse K, o que é o K? Né? O K é o resultado, é a razão entre duas medidas correspondentes, medidas de comprimento, tá? Então, a razão de semelhança podia ser a razão entre os diâmetros, a razão entre as alturas, né? Já que são objetos semelhantes, essa razão é a mesma. Então, a razão de semelhança daqui, vamos colocar 11,8
sobre 31. Esse K é ao cubo, né? Vezes o volume inicial. Então, o volume da garrafinha tem que ser o resultado dessa conta. Pessoal da calculadora aí? Vou entregar aqui ao professor Paulo César, que vai beber. Ainda não, vai depois dizer quanto tem aí dentro mesmo. Ah, se conseguir, isso é outro caso. Quanto deu? 50, 49,6. As contas informam que a garrafinha tem aproximadamente 49,6 ml. O que diz aí, PC? 50. CQD. É. Hein? Mais tarde, mais tarde. Bom, eu vou ter oportunidade de mostrar aplicações dessa relação, assim como vocês viram aqui. Isso é uma coisa riquíssima. Os alunos adoram, né? Na outra aula, eu vou mostrar outras aplicações surpreendentes. Mas hoje eu preciso continuar, não é? Diga. Ah, sim, mas, bom, deixa eu dizer, você sabe que eu pensei nisso, eu não achei refrigerante com embalagens semelhantes. Eu achei parecido, mas semelhante não é isso, né? Semelhança é exatamente o que vocês estão vendo aí. Mas com refrigerante não achei. Mas é possível a gente encontrar em outras embalagens, possivelmente. Talvez, groselha, é possível. Eu que não pesquisei o suficiente. Mas, esse aperitivo aqui, ele foi inventado por Fratelli e Campari há alguns séculos. Fratelli e Campari são irmãos Campari que viveram na cidade de Milão, e é onde está a fábrica original daqui. A cidade de Milão foi berço também de um personagem que vai entrar em cena agora, chamado Cavalieri. Então, o que fez esse indivíduo? Bom, vamos tirar aqui de cena o nosso Campari. Eu pergunto o seguinte, nós fizemos aí o bloco retangular, mas eu tenho, digamos, a família dos paralelepípedos, que não são, assim, retangulares, né? São, assim, meio inclinados. Então, como é que eu faço o volume de um paralelepípedo? Então, vou mostrar qual foi a ideia de Cavalieri. Temos aqui um novo material didático. Sim, você sabe que em casa a gente descobre coisas surpreendentes? Olha aí. Esse é o volume que eu sei calcular até agora. Olha só o que Cavalieri fez. Pensou. Depois eu vou mostrar que ele fez exatamente isso, ó. Você vê agora, é um paralelepípedo, né? Oblíquo. Pergunto, esse paralelepípedo tem o mesmo volume anterior?
Tem a mesma base? Tem. E tem a mesma altura? Tem. Acabou. Basicamente, o que Cavalieri pensou e descobriu foi esse fato de ele poder imaginar os objetos fatiados. E que desde que as fatias sejam as mesmas, ou pelo menos tenham a mesma área, o volume se preserva, é o mesmo. Então não há a menor dúvida que um prisma reto ou um prisma oblíquo, de mesma base, mesma altura, tem mesmo volume. Ok? Esse indivíduo, ele viveu na primeira metade do século XVII, lá nos anos 1600 e pouco. Vocês vão conhecê-lo aqui, ó. Liga aí. Ele nasceu em Milão e viveu ali no norte da Itália toda a vida. Essa é a figura. Ele se chama Bonaventura Cavalieri. Ele ainda na adolescência entrou para o monastério, lá para o mosteiro, tornou-se padre, e lá tinha um negócio fantástico, que era uma biblioteca. Então ele começou a estudar, não só teologia, porque era obrigado, mas outras coisas. E ele então descobriu e leu os livros de Euclides, os Elementos. Esses livros, né, tinham sido escritos quase 2000 anos antes. Você vê a diferença hoje em dia, né? Quem quer estudar matemática, entra numa livraria, numa biblioteca, tem centenas, milhares de livros de todos os níveis, cores. Naquele tempo, esse indivíduo aqui foi estudar matemática por um livro escrito há quase 2 milênios antes. Mas aprendeu e começou a ter umas ideias. E teve essa ideia. Ele não era um gênio como outros, Euler, Gauss, né? Mas ele teve essa ideia que frutificou e enriqueceu muito e permitiu, né, que o cálculo aparecesse, né, logo depois. Bom, então, já viram quem é o indivíduo, né? O princípio, vamos... Isso, apagar isso aqui, liberar o quadro aqui de novo. Diz assim, se dois sólidos são tais que todo plano paralelo a um plano dado determina seções de mesma área então eles têm mesmo volume. Olha, eu frequentemente, como vocês acabam de ver, eu escrevo os enunciados, né, os principais, na nossa língua portuguesa, com palavras. Isso é uma coisa que eu queria incentivar todos vocês que fizessem, não ficassem só descrevendo os eventos matemáticos com símbolos. Tá bem, eu também faço isso, mas é extremamente rico que o aluno ouça com palavras, várias vezes. Então, o princípio de Cavalieri é ilustrado assim. Você tem um objeto, e outro
Imagina que eles estejam apoiados num plano horizontal, tá? E tenham a seguinte propriedade. Cada plano horizontal corta os dois sólidos produzindo seções de mesma área. Então, esse é o princípio de Cavalieri. Ele diz assim, então, né, para todo x, se para todo x, então, para qualquer altura, A1 igual a A2, ou seja, eu tenho fatias de mesma área, aqui e lá, em cada altura. É exatamente o baralho finíssimo, né? Então, esses objetos têm mesmo volume. É claro que, muito antes de Cavalieri, já se sabia calcular volumes de diversas coisas, pirâmides, esferas, troncos, né? Mas esse jeito que ele inventou é muito simples e muito eficiente, como vocês vão ver a seguir. Além de ser extraordinariamente intuitivo. Cavalieri, ele escreveu alguns livros, 2 principais. O primeiro se chamou Geometria dos Indivisíveis, onde ele explora esse método, mas não foi um livro bem recebido, porque as críticas eram que ele não justificava bem aquilo que falava. Então ele escreveu um outro livro, que se chamou 6 Exercícios de Geometria. E nesses exercícios ele, então, gasta um monte de latim, explicando não só isso que ele estava imaginando, como a versão plana. A versão plana é muito semelhante. Se você tem 2 objetos em que toda reta horizontal determina segmentos de mesmo comprimento, versão plana é assim, né? Você tem 2 figuras, se acontecer em que em todas as alturas, toda a reta horizontal, corta as figuras segundo segmentos de mesmo comprimento, então essas figuras têm mesma área. Essa versão plana não tem tanta aplicação, não é tão rica quanto aquela. Eu vou mostrar o livro de Cavalieri aqui para vocês, quer dizer, uma página dele, para vocês verem como isso se fazia antigamente. Olha só, vamos baixar aqui um pouquinho. Ó, estamos na página 403. Esse livro foi escrito em 1635. Tá? E aqui vocês podem ver, né, uma coisa semelhante a essa figurinha aqui. Então ele está mostrando que se 2 figuras são tais que qualquer reta horizontal, né, determina segmentos de mesmo comprimento, então a conclusão é que essas figuras têm a mesma área. Tá? O latim está indecifrável, ainda mais porque
Primeiro que eu não sei latim, segundo que não dá para entender. Mas a figura eu entendo perfeitamente. Tá? Bom, então vamos à luta? Pode liberar aqui o... Bem, agora a gente vai dar tempo de fazer o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, todo mundo sabe que tem aquele denominador, né? Qual é o denominador? 3. De onde vem esse 3, né? Por que é isso? Esse é um dos fatos, né, nos livros didáticos que nós examinamos, dos mais chutados do planeta. É porque é... Aí o aluno, mas professor, isso é uma regra? É uma regra, pronto. E aí o aluno tem que cumprir aquilo que o professor determinou, tá? Olha, se você vai explicar para o aluno por que é sobre 3 ou por que não, aí é questão de foro íntimo. Mas eu quero que vocês vejam de onde vem, ou pelo menos uma das maneiras de mostrar por que tem esse 3 aí. Vou usar aqui uma palavra antiga. Sabe o que é um lema? Lá do Cavalieri tinha isso, né? Lá nos livros de Euclides, quando ele falava que duas figuras planas eram iguais, ele queria dizer mesma área. Se dois sólidos eram iguais, ele queria dizer mesmo volume. Hoje a gente fala equivalente para isso, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Uma pirâmide. E vamos mover o seu vértice num plano paralelo à base. Formar então essa outra pirâmide verde. Por que essas duas pirâmides têm mesmo volume? Independente da fórmula, tá? Antes de saber a fórmula, eu posso concluir que essas pirâmides têm o mesmo volume. É claro que se você está explicando para um garoto jovem, você pode fazer o truque do baralho, né? Imagina que a pirâmide esteja toda fatiadazinha, né? Em triângulozinhos cada vez menores, e aí você, mudando a posição das fatias, né? Deslizando uma sobre a outra, você pode mover a pirâmide, mantendo o volume e mantendo a altura. Mas, formalmente, se você corta a uma altura
qualquer a partir do vértice, você tem pequenas duas seções de áreas A1 e A2. Vamos imaginar que a base tem a área A. Por que que A1 e A2 têm mesma área? Aliás, A1 e A2 é mais do que isso. Esses dois triângulos, eles são congruentes mesmo. Toda seção numa pirâmide, né, forma uma figura que é semelhante à base. E a razão entre áreas de figuras semelhantes, né, foi um resultado que nós vimos no curso passado, aí é o quadrado da razão de semelhança, ou seja, é o quadrado da razão das alturas. Então, a razão de A1 para A é o quadrado da razão H' sobre H. Vocês, professores, quando sentam aí, viram igualzinho aluno, né? A gente fala galinha, quer. Mas também é igual a A2 sobre A. Portanto, A1 é igual a A2 e, pelo princípio de Cavalieri, elas têm o mesmo volume. Bem, então nós estamos prontos, nesse final de aula, a demonstrar o volume da pirâmide. Pelo menos o volume do tetraedro. Eu queria, então, que vocês... Vocês têm essa folhinha aqui? Isso. Quem não tiver, só dá um pulinho aqui na frente que tem... Nós vamos agora ao vivo. Pode descer a tela mais uma vez? Descer a tela mais uma vez? Tá, isso. Isso. Bom, essa é a figura que vocês têm no papel. Meu objetivo é o seguinte: cortar um prisma em 3 pirâmides e demonstrar que as 3 têm mesmo volume. Fazendo isso, eu terei demonstrado, né, que cada pirâmide terá como volume 1/3 do volume do prisma, que eu já conheço. Então, vamos ver nos 3 de cima, vamos ver os 3 cortes que permitem fazer isso. Cadê aqui? Ok. Então, você tem os mesmos prismas que tem aí no papel, e eu mostro, então, 3 tetraedros. O primeiro, a linha B', C' com vértice A.
segundo B' C' AC e o terceiro B' ABC. Uma coisa que vai ajudar aqui a minha demonstração é a maneira que eu vou escrever um tetraedro ABCD, digamos. É um objeto assim. Agora, o tetraedro é a única pirâmide que eu posso escolher quem é que eu vou tomar como base. Para as outras pirâmides, base já se sabe o que é. Não é? Para o tetraedro, qualquer face pode ser a base e, consequentemente, o outro cara é o vértice. Para isso ficar claro, se eu olhar esse tetraedro do ponto de vista que eu estou pensando que a base é ABC e o vértice é D, eu vou escrever assim, D-ABC. Tá? Então, quando eu escrevo isso aqui quer dizer tetraedro ABCD, mas na minha cabeça, essa face é a base, D é o vértice, quer dizer, quando eu falar em altura, eu estou pensando, né, na distância desse ponto a esse plano, já fica claro, né, como é que eu estou imaginando essa figura. Primeiro, vamos nos convencer que essas três partes fazem o todo. Conseguem montar essas três peças aí? E se convencer que os três tetraedros juntos preenchem o prisma? Se não for de imediato, tem que gastar um pouquinho, um tempo, né, até você se acostumar com isso. Uma forma de ver é, mantém esse do meio no lugar, veja que o da direita, ele entra aqui na parte da frente, tá vendo? E que esse daqui, ele encaixa ali atrás, ó, perfeitamente. Foi bem? Bom, esses volumes eu vou chamar então V1, V2, V3. Eu vou mostrar que eles são iguais, os três volumes. Bem, esse primeiro volume, V1, eu vou pensar nele assim. Ele é um tetraedro que tem como base o triângulo A'B', C' e o A como vértice. Então, eu estou enxergando ele assim, A'B', C'. Isso, é isso mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar A'B', C' por ABC, já que isso é um prisma, então as bases são iguais. E vou trocar A por A'. Então, eu vou mudar a minha cabeça da seguinte forma. No lugar de A, eu vou colocar A', e no lugar de A'B', C', eu vou colocar ABC. É claro, agora eu vou mostrar qual é o resultado disso. É claro que dá no mesmo. Eu, então, transformei aquele tetraedro nesse. A base é a mesma. E a altura também é, porque a distância de A ao plano de cima é a mesma distância de A' ao plano de baixo, já que são paralelos. Não há dúvida. O segundo é o caso um pouquinho mais complicado e o terceiro é imediato. O terceiro volume já é um tetraedro de base ABC e vértice B'. Então, meu objetivo aqui é mostrar que esse do meio, ele é igual a um tetraedro de mesma base ABC com vértice C'. Tá? Então, aquele volume eu vou mostrar que é igual a esse daqui. Como é que eu transformo aquele sólido nesse? Eu vou mover o ponto B'. Então, presta atenção, os pontos A, C e C' vão permanecer fixos. Então, eu vou pensar que esse V2 é um tetraedro cujo vértice é B', está aqui na frente.
e a base está no plano do fundo, na parede do fundo, AC'. Então é assim que eu estou enxergando aquele volume lá do meio. Só um instantinho. Vocês vão ver ele agora em detalhe. Esse é o sólido que você tem no meio, né? Então, olha a modificação que eu vou fazer. Ai, caramba. Ponto Belinha. Ah, não, ponto P. Olha só. Olha esse movimento. Está vendo que o ponto P está se movendo na reta B', não é verdade? Essa reta não é paralela ao plano que está lá no fundo? Exatamente. Então, eu estou, de acordo com o que eu fiz ali, né, eu estou movendo o vértice de uma pirâmide num plano que é paralelo à base. A base é AC', hein? Aí eu transformei ele nesse cara, né, que tem a base embaixo e vértice lá em cima. Aqui não deixar numa posição intermediária. Besteira. Bom, então, finalmente, já nos convencemos que o volume do meio, ele é igual ao volume de um tetraedro que tem vértice C' e base ABC. Pronto. Então, veja, os 3 tetraedros foram assim transformados em 3 outros, né? Só o terceiro que não mudou, com a mesma base, e cada um tem um vértice, ó, A', B' e C'. Ora, mas a face superior do prisma é paralela de baixo, né? Então, a distância de A' ao plano ABC é a mesma distância de C' ao plano ABC, é a mesma distância de B' ao plano ABC. Então, é claro que esses volumes são iguais. Né? Então, cada um deles é a metade, é 1/3 do volume do prisma. Portanto, 1/3 da área da base pela altura. Hoje em dia, fica mais fácil explicar essas coisas com os recursos que a gente tem aqui. Não é? Antigamente, tinha que fazer essas figuras, era uma coisa complicada. E então, frequentemente, o professor deixava para lá e disse, acredita aí, porque se ninguém desmentiu até hoje é porque deve ser verdade. Mas hoje em dia é realmente bem mais fácil quem tem acesso, né, aos recursos tecnológicos mostrar isso. A gente fez em 5 minutos. Né? Nós vamos deixar esse resultado aqui pronto, porque eu vou... Quer dizer, falta ainda mostrar que o volume de qualquer pirâmide é 1/3 da área, mas isso é facílimo. E nós vamos, com isso, calcular também o volume de um objeto muito interessante chamado tronco de prisma, que é quando a face de cima não é paralela de baixo. Aliás, já está na cara, né? Como é que é o volume disso aqui. Se eu sempre posso fazer essa decomposição, então eu vou ter a soma de 3 volumes. Uma pirâmide que tem essa base e vértice aqui, mais uma pirâmide que tem essa base e vértice aqui, mais uma pirâmide que tem a mesma base e o terceiro vértice. Né? Vai dar, então, 1/3 vai ser a área da base vezes a média das alturas.
Mas isso aí já estou antecipando o que a gente vai fazer na quinta-feira. Então, quinta-feira tem a continuação disso, né? Fechar a pirâmide, tronco de prisma, e tem os sólidos redondos, cilindro, cone, esfera, pedaços da esfera e assim por diante. Ok? Obrigado, então. Ficamos por aqui. Deixa eu recolher aqui os meus materiais didáticos. Ah, sim. Os exercícios. E não tenho aqui. Vai ter em cada uma das salas, eu vou deixar. Eu esqueci de pegar lá com a Maria. Ok? Beleza, então. Tem um abaixo assinado aqui para você desenhar o Ok, tá bom. Vamos ver se sexta-feira eu peço um espaço, né, para plenária aqui, e aí a gente faz isso, ok? Valeu. Vai você ver.